Eles aplaudiram o carro, mas não entenderam o movimento. Enquanto as câmeras focavam no brilho metálico, nos ângulos agressivos e no discurso ensaiado, a Audi lançava algo muito maior que um projeto estético. Ela lançava uma ameaça estratégica, em silêncio, calculada. Pela primeira vez em décadas, uma novata chega na Fórmula 1 não para aprender, mas para influenciar. E no centro desse plano está um brasileiro que talvez nem saiba o tamanho do papel que já ocupa. Gabriel Bortoleto virou símbolo antes mesmo de correr. Mas quando o carro parou, no primeiro teste, o que realmente deu errado? Ou melhor, será que deu errado mesmo? Berlim aplaudiu de pé. As luzes revelaram o R26 com pompa de espetáculo. Prata fosco, linhas afiadas e um vermelho que parecia pulsar com o próprio coração da máquina. Mas ali, naquele palco milimetricamente coreografado, não era apenas um carro que estava sendo apresentado. Era um movimento. A Audi não chegou à Fórmula 1 pedindo licença. Ela entrou marcando território. E com um detalhe que escapou à maioria, ela já entrou no controle total. Nada de comprar equipe pronta, nada de parceria para aprender aos poucos. Foi tudo feito em casa. Chassi na Suíça, motor na Alemanha. E cultura própria, sem copiar ninguém. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Enquanto os olhos estavam colados na beleza do projeto, a Audi lançava uma mensagem silenciosa. Viemos para decidir, não para disputar. E quem apareceu bem no meio dessa jogada? Gabriel Bortoleto, brasileiro, jovem, camisa social impecável, ao lado dos gigantes da diretoria. Em um evento onde tudo era simbólico, esse detalhe não foi acaso. A Audi poderia colocar qualquer piloto da base no centro, mas escolheu ele, um nome com apelo emocional, com potencial comercial e, acima de tudo, com timing. Mas o que a imprensa vendeu como um simples lançamento técnico era só a superfície. O verdadeiro plano da Audi já estava em curso antes mesmo da cortina subir. Ela entrou na Fórmula 1 jogando xadrez, enquanto muitos ainda jogam corrida. E a pergunta é, o que mais estava naquele palco que ninguém percebeu? Barcelona. Céu limpo, garagem fechada, olhos atentos. Foi lá, poucos dias depois do evento em Berlim, que a Audi surpreendeu todo mundo mais uma vez. Antes mesmo de outras equipes colocarem suas máquinas no asfalto, o R26 já ganhava vida na pista. Nenhum render, nenhuma simulação. Era o carro real, com motor ligado, borracha no chão e um nome conhecido no cockpit: Gabriel Bortoleto. O garoto brasileiro foi o primeiro a experimentar, literalmente, a nova era da Audi. Só que algo aconteceu, algo que ninguém esperava, ou talvez só poucos estivessem preparados para entender. No meio do teste, o carro parou. Do nada, bandeira vermelha, equipes se entreolhando, silêncio desconfortável no ar. Aquelas imagens que normalmente viralizariam ficaram em segundo plano. A Audi não explicou. E a imprensa? Passou batido. Mas quem acompanha os bastidores sabe. Isso não foi uma falha comum. Foi um risco assumido. A Audi quis estar ali antes de todo mundo por um motivo. Porque errar antes dos outros é uma forma de vencer mais cedo. Enquanto a maioria das equipes está modelando em túnel de vento ou ajustando parâmetros de CFD, a Audi está gerando falha real, ruído real, dado real, informação que custa caro, mas antecipa soluções. E o mais impressionante, Bortoleto não tremeu. Enquanto o carro parava e a equipe se movimentava com cautela, ele permaneceu firme, ciente do que aquilo significava. Ele não era só um piloto num carro novo.
Era um elemento-chave de um experimento audacioso, porque talvez, só talvez, aquele erro não tenha sido um erro. E se a Audi tiver parado o carro de propósito para entender o limite antes de todos? E se o erro for parte do plano? Vale a pena seguir comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar essa história. Enquanto o público comentava a estética futurista do R26 e os especialistas discutiam se o carro parou por falha ou cálculo, a verdadeira corrida já estava acontecendo. E não era contra o cronômetro, era nos bastidores. Porque o plano da Audi vai muito além das curvas de Barcelona. Ele passa por uma arquitetura invisível, mas extremamente poderosa, a da influência. Ao dividir seu projeto entre Ingolstadt, Alemanha, e Hinwil, Suíça, a montadora criou algo inédito na F1 contemporânea. Uma aliança binacional com potencial técnico, político e estratégico. Isso não é só engenharia, é geopolítica em alta velocidade. Enquanto Mercedes, Red Bull e Ferrari centralizam decisões em fábricas monolíticas, a Audi opta por descentralizar para dominar. E tem mais, já está inserida nas discussões que moldarão o futuro da categoria. Reuniões com a FIA já estão acontecendo. Pressão por flexibilização de regras? Também. Participação em comissões técnicas? Sim. É nesse território que o jogo realmente se decide, porque quem influencia o regulamento define as armas. E quem define as armas define a guerra. E no centro disso tudo, um rosto que parece jovem demais para tamanha responsabilidade, mas que não está ali por acaso. Gabriel Bortoleto. Ele é mais do que um prospecto. É uma peça estratégica escolhida a dedo. Um talento formado nos moldes da nova geração, mas com um passado que emociona e conecta. Para o público brasileiro, ele é orgulho. Para a Audi, ele é ponte, um catalisador emocional em meio a um xadrez corporativo. Ele carrega um capacete, sim, mas também carrega uma bandeira, uma ideia e, principalmente, um sinal silencioso de que há muito mais acontecendo nos bastidores do que a maioria imagina. E aí fica a pergunta: será que Bortoleto sabe o tamanho da engrenagem da qual ele já faz parte? Ou será que ele é um daqueles raros casos em que o talento encontra o timing perfeito da história? Não sai daí. O momento mais revelador dessa trama está prestes a chegar. A Audi não tropeçou, ela se antecipou. No universo cruel e preciso da Fórmula 1, onde cada milésimo de segundo importa, errar primeiro pode ser o passo mais inteligente. E é exatamente isso que parece ter acontecido. O que muitos viram como falha técnica foi, na verdade, um experimento ao vivo. Um erro colocado em cena para aprender mais rápido, ajustar mais cedo e surpreender mais forte. Enquanto rivais ainda afinam seus simuladores, a Audi já está colhendo dados de pista. Dados reais. Dados que machucam no início, mas vencem no final. O protótipo R26 não é um carro qualquer. É uma plataforma de coleta, um laboratório sobre rodas. E ao colocá-lo para rodar antes do tempo, mesmo com o risco de expor suas fraquezas, a Audi mostrou que não tem medo de sangrar na frente das câmeras. Porque ela sabe o que está fazendo. Porque por trás da falha mecânica havia precisão cirúrgica. O verdadeiro trunfo da Audi não está na velocidade do R26 agora. Está na quantidade de variáveis que ele vai ajudar a corrigir até 2026. E nesse tabuleiro cuidadosamente montado, Gabriel Bortoleto não é só uma promessa. Ele é uma alavanca emocional. A imagem que traz torcida, mídia e envolvimento para dentro do plano. Porque quando o público se identifica com o piloto, o erro da equipe vira drama, vira redenção, vira narrativa. Audi está escrevendo sua história com tinta emocional e papel estratégico, e Bortoleto é a caneta. O erro que vimos era mesmo um erro? Ou foi a primeira linha de um roteiro que só vai fazer sentido no último ato?
O que mais será que essa equipe está escondendo à luz do dia? Já parou para pensar que talvez, só talvez, a vitória já tenha começado antes mesmo da largada? E agora que você sabe de tudo isso, me diz, a Audi errou mesmo ou nos fez acreditar nisso? Será que o erro do R26 foi só um tropeço técnico? Ou a peça final de uma jogada que ninguém previu? Enquanto muita gente ainda discute design e cor de carro, tem uma guerra de influência sendo travada por trás das câmeras. E no centro disso tudo, um brasileiro que pode virar a nova chave da Fórmula 1. Então comenta aqui, isso foi genialidade ou arrogância? Você acredita que a Audi pode quebrar o domínio da Red Bull, Ferrari e Mercedes? Ou está cavando sua própria armadilha com pressa demais? Deixa sua opinião aqui embaixo. Sério, a sua leitura pode virar destaque no próximo vídeo. E se esse conteúdo fez você enxergar a Fórmula 1 de um jeito diferente, manda ele para alguém que ainda acha que a corrida só começa na bandeirada. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que os bastidores ainda vão revelar. Porque aqui, a gente não espera a largada. A gente investiga o que vem antes dela. Antes de encerrar, eu quero agradecer de verdade quem acompanha o canal e participa da conversa. O Isaac Teluski comentou "futuro campeão". E esse tipo de mensagem mostra como o brasileiro ainda acredita, ainda projeta, ainda enxerga potencial antes do resultado aparecer. Isso importa. Ao mesmo tempo, o Filizola Fan trouxe uma crítica direta dizendo que foi blá 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 sem fundamentos. E esse tipo de comentário também é essencial, porque aqui o espaço é aberto para concordar, discordar, provocar e debater. A Fórmula 1 não é feita só de certezas, ela é feita de leitura, interpretação e visão de longo prazo. Então, obrigado a todos que comentam, apoiam ou questionam. É essa troca que faz o canal evoluir, refinar a análise e ir além do óbvio. Continua comentando, porque muitas vezes a melhor parte do vídeo começa justamente nos comentários.